Nós estamos começando neste momento, nesta quarta-feira, dia 19 de maio, o nosso programa tradicional desse horário, o Hora Cidadã. Na verdade, é um projeto de extensão e aqui comigo já está, como sempre, o professor Antônio Roveroni, direto da sua casa, pelo Google Meet, junto com os nossos convidados. Tudo bem, Roveroni? Bom dia. Bom dia, professor Paulo Albuquerque. Bom dia, amigos da Hora Cidadã. Mais um programa Hora Cidadã, na 10ª edição, todos contra o Covid. E hoje nós temos um tema interessantíssimo, que são as fake news. Só que antes de qualquer coisa, lembrar o nosso amigo ouvinte que temos uma sessão do Google Meet que está sendo gravada. Essa sessão, posteriormente, será postada no canal do YouTube da Hora Cidadã. E então a participação nela implica na autorização da gravação da sua participação, de todos os que participarem, e em todos os casos, todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi. Muito bom dia, professor Paulo Albuquerque. Bom dia, Roveroni. Pois é, hoje a gente vai tratar de fake news, né, prevenção, vamos tratar de burocracia, e para isso a gente tem convidados especiais. Aliás, antes dos convidados especiais, quero dizer também que a partir de hoje a gente conta com José Carlos Ribeiro da Silva. Conseguimos contratar a peso de ouro esse jovem advogado, nosso companheiro de muitos anos, que a partir de agora também passa a ser nosso parceiro na produção e apresentação do nosso projeto Hora Cidadã. E além do professor José Carlos, nós temos hoje também a grata satisfação de contar com a participação da Marina Bittar, professora, mestre Marina Bittar, e também da Gabriela Mello, que são professoras do curso de Comunicação Social da Universidade de Gurupi, e que a partir de hoje também, ou pelo menos no programa de hoje, elas conversam conosco sobre o tema que nós resolvemos abordar hoje, não é isso, Roveroni? Tem o microfone, Roveroni. Exatamente, professor Paulo. A professora Gabriela, ela é jornalista, formada pela Universidade Federal do Tocantins, com especialização em ensino de comunicação e jornalismo. Temas contemporâneos pela UFT e mestre em comunicação e sociedade também pela UFT. Ela é docente, coordenadora de estágio do curso de jornalismo da UNIRG, diretora da comissão de ética do Sindijor, Sindicato dos Jornalistas do Tocantins, e tem experiências em assessoria de imprensa, trabalhos como freelancer, como repórter em revista, jornal impresso, online, telejornal. É pesquisadora pela UNIRG e pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão OPAGE, que é o Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino da UFT. Também é coordenadora adjunta do Festival de Divulgação Científica Pint of Science, em Palmas, e integrante do coletivo de checagem de fatos Desmin Tocantins. Organizou livros sobre estudos em jornalismo pela editora FI e pela EduFT, né? Editora da UFT, editora universitária. A professora Marina Bittar é pesquisadora, professora e jornalista, é mestre também em comunicação e sociedade pela Universidade Federal do Tocantins e bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pela mesma instituição. Tem experiência profissional em assessoria de imprensa social, em assessoria de imprensa, social mídia e como jornalista freelancer. Atualmente é professora substituta no curso de jornalismo da UNIRG, tendo experiência anterior como professora convidada e professora substituta do curso de jornalismo da UFT. Como pesquisadora, seus estudos buscam analisar o que envolve o jornalismo fora do mainstream. Isso depois ela vai explicar o que é isso para o nosso ouvinte. As novas formas de estrutura e organizações das iniciativas jornalísticas que surgem com a internet, bem como as possibilidades e formas de financiamento e modelos de negócios possíveis para a área. Professor José Carlos da Silva, o famoso Cabo Carlos, é mestre em educação, e vai fazer parte agora da nossa equipe permanente. Ele vai nos ajudar bastante, porque tem larga experiência, além da educação, também na administração pública, foi presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi, tem experiência em política, em administração pública, portanto, tem tudo a ver com a nossa cidadania e o que nós pretendemos com a Hora Cidadã, com a educação para a cidadania. O tema de hoje, como diz a capa da nossa, o nosso ouvinte não está vendo, mas posteriormente ele vai ver no canal do YouTube, vai curtir o nosso canal, vai curtir o vídeo, compartilhar. Hoje nós vamos tratar de fake news, medidas de prevenção também ligadas a fake news e também às questões burocráticas, tá?
Professora Márcia Andréia Marrone, que também participa da Hora Cidadã dessa edição. Hoje não pode estar presente, está em trânsito, vindo para Gurupi de Palmas, mas deixou um grande abraço a todos os ouvintes. Muito bem, seguimos então. É isso. Bom, nós temos aqui que falar um pouquinho, antes de entrarmos especificamente na questão proposta para hoje, Roveroni, até porque teve uma repercussão bem interessante, os quadros, as avaliações, os gráficos que foram apresentados no programa passado. Aliás, esse programa já está disponível no YouTube, viu, Roveroni? Já coloquei lá, editadinho, bonitinho, daqui a pouco você disponibiliza para os nossos, quem nos acompanha pelo YouTube, os gráficos que foram apresentados pelo Diego. Tem mais uma extensão disso hoje, não é isso? Isso, tem mais uma extensão, ele passou para a gente agora cedo, esses gráficos que são interessantíssimos, saiu no Washington Post dos Estados Unidos hoje, onde ele está explicando aqui um gráfico de fevereiro de 2020 a maio de 2021. O ouvinte não está vendo, né? Mas na internet vai dar para ver. Vai aumentando o número de casos da Covid-19, vai aumentando, e tem o pico por volta de novembro, dezembro e janeiro, dezembro de 2020, janeiro, fevereiro de 2019, quando fevereiro começa a cair. E o que é interessante nos outros gráficos que ele apresenta, pois justamente em novembro, dezembro e janeiro, no gráfico das mortes, você vê um pico, também, junto com o número de casos, o pico de mortes, novembro, dezembro, janeiro vai subindo, em fevereiro dá uma estabilizada e começa a cair em março, e chegando em maio, caindo radicalmente o número de mortes. Em comparação com o número de doses administradas da vacina, e você percebe um X no gráfico, né? Enquanto está caindo o número de mortes, está aumentando o número de vacinas, ou também, enquanto aumenta a vacinação, cai o número de mortes e cai o número de casos. Isso indica que a vacinação é o caminho. Realmente precisamos atentar para isso e precisamos ver se as autoridades públicas aí, viu, Cabo Carlos, você que já trabalhou na administração pública, o que é preciso fazer para a gente ter vacina mais rápido? Para a gente poder voltar à vida normal? Tanto dizem aí que a gente tem que ter vida normal com vacina é mais fácil, não é verdade? Com certeza. Bom dia a todos, né, aos nossos colegas e a todos aí das novas FM e da Unig, né, como um todo. Está provado, né, que o caminho para podermos amenizar essa situação é vacinação. Então, vacina sim, né? Levante o seu braço, tome a dose e seja feliz. Nós vamos ter uma nação muito melhor. Muito bem. A participação das nossas professoras muito bem centrada em cima das fake news e, claro, a influência que isso teve e continua tendo exatamente nesse trabalho que nós, todos, cidadãos, imprensa, precisamos manter com relação ao melhor trabalho, a melhor participação nossa contra a Covid-19. Quero dar um bom dia inicialmente para a nossa coordenadora de estágio, né, a professora Gabriela Mello, para que ela possa inicialmente já dizer um pouquinho para nós o que é a tal da fake news, esse termo em inglês aí que virou popular, todo mundo já sabe, de certa forma, né, professora? Então, Paulo, bom dia a todos que estão ouvindo. As fake news são um tipo de desinformação que a gente tem hoje, né? Uma forma de deturpar a realidade, e a gente acaba encarando muitas consequências nisso, né? Quando você me diz que um remédio é milagroso para uma cura e não tem nenhum estudo concluído sobre esse assunto, e esse remédio esgota nas farmácias, talvez o intuito que esse remédio sirva, ele falte para quem realmente precise, né? A gente tem aí outras curas milagrosas que saíram nesse período e que podem, na verdade, prejudicar a saúde de outras pessoas. Então, é muito delicado, é muito grave quando a gente espalha desinformação sobre esse assunto. E pensando nisso, nós no curso de jornalismo também colocamos aqui o nosso projeto de extensão à disposição, de educação midiática para a checagem dessas desinformações, né?
porque a gente precisa fazer alguma coisa a respeito e nos colocamos também à disposição do projeto que o professor Roveroni tem citado. Legal. Marina, na verdade, a fake news ela pode ser tanto inocente, porque as pessoas não sabem da verdade, como também pode ser maliciosa, né, professora? Isso, bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilamente. Exatamente, Paulo. Então, as fake news, né, que ficou mais popularmente conhecidas dessa forma, mas que a gente chama como desinformação, existem de várias formas. Então, existem na forma de sátira, né, quando alguém quer fazer alguma piada, alguma pegadinha com alguém e acaba aí espalhando uma desinformação e as pessoas, por acharem que aquilo é verdade, acabam acreditando. Ou também são informações que são descontextualizadas, né? Então, às vezes, você recebe um áudio falando uma coisa, o texto pode até estar correto, mas o áudio está trazendo informação equivocada. Então, existem vários tipos aí de informações, desde as que são repassadas só para brincadeira, mas que acabam desinformando, até as que realmente são produzidas, né, para causar uma confusão aí nas pessoas e causar essa falta de confiança das pessoas nas informações, né? Na verdade, a gente está num momento aí em que ninguém mais sabe o que é verdade, o que não é verdade, e mais ressaltando mais uma vez aqui que a professora Gabriela falou, por isso que a gente pensou nesse projeto do curso de jornalismo, de trabalhar com educação midiática. A gente tem aí uma previsão para o segundo semestre de levar oficinas de educação midiática para adolescentes do ensino médio, né, de Gurupi, de escolas de Gurupi. Vai ser um projeto piloto ainda, então a gente ainda vai tratar isso com uma escola específica, mas vamos levar essas oficinas, porque a gente acha que uma das formas, né, de solucionar essa disseminação de desinformação é proporcionar habilidades para as pessoas, para que elas consigam identificar o que é verdade, o que não é verdade, e para que elas sejam proativas, né, para que elas tenham responsabilidade no que elas compartilham, no que elas produzem, porque agora todo mundo é produtor de conteúdo, né, na internet, e também a responsabilidade do que elas consomem na internet. E para isso as pessoas precisam adquirir essas habilidades, né, de pensamento crítico, de interpretação e de ter também a autonomia de procurar, de pesquisar o que é verdade, o que não é verdade, o que está descontextualizado, o que é uma brincadeira. Então, é uma das nossas missões aí desse ano de 2021. Legal, professora Marina. O Roveroni até selecionou algumas famosas fake news nesse período, né, Roveroni? Pois é, Paulo. Eu só queria assim, também trazer o lado jurídico aí das fake news. As professoras colocaram muito bem. Né? É importante, a professora Marina, a professora Gabriela, colocam muito bem que hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Né? Até a profissão do jornalista está meio confusa hoje em dia, as pessoas estão confundindo alhos com bugalhos. Tem gente se achando jornalista, né? Eu costumo dizer, jornalista é aquele que fez curso de jornalismo e tem como profissão essa atividade que tem uma carga ética muito forte. Né? Então, juridicamente, lembrar que muitas vezes, pela população ter poder comunicativo, e lembrar que o poder comunicativo até outro tempo atrás estava na mão dos donos da mídia. Né? Os donos dos jornais, das televisões e das rádios que falavam enquanto todo mundo ouvia, de maneira passiva. Né? E hoje não, hoje todas as pessoas têm esse poder comunicativo e o exercício do poder sempre gera abuso. Né? Então, lembrar isso, a Constituição de 88, quando se autodesigna como Carta Cidadã, ela dá uma ênfase muito grande para o exercício da cidadania, e nesse sentido o exercício da cidadania inclui também responsabilidade cidadã, no sentido das pessoas terem noção de que quando você joga a palavra lançada, né, aquela coisa, a palavra que você guarda dentro de você para pensar se você vai falar ou não é sua escrava, mas depois que você lança a palavra é sua dona, e muitas vezes a pessoa, às vezes, pensando em só criar uma pequena brincadeira, acaba sofrendo um processo por fake news. Né? Então, esse é o ponto. Tá tudo bem aí na transmissão, professor Paulo?
Por aqui está tudo maravilhoso. Inclusive, vocês estão todos muito bonitos, estou enxergando aqui. Quem está só nos ouvindo, só entra em contato com essa voz maravilhosa. Você falou num aspecto legal, e o Cabo Carlos, até por ser advogado também, certamente, de alguma forma, Carlos, teria uma contribuição para dar com relação a essa coisa do espalhar notícias falsas, Cabo Carlos. Com certeza, né? Existem um marco regulatório que realmente disciplina, né, essa questão da publicidade de informações caluniosas, a exemplo, né? E podem ser punidos tendo que arcar com danos morais, danos materiais para essas pessoas que se sentiram ofendidas. Então, é um tema bastante importante que as pessoas precisam atuar com parcimônia, né, com bastante cautela ao publicar determinadas informações relacionadas a uma pessoa ou a um grupo, né, de sociedade, porque isso tem implicações jurídicas severas hoje, com a legislação bastante severa, e isso pode recair tanto na questão criminal como civil, né? Uma restituição financeira significativa aí para a pessoa que cometer esses delitos, né, ou essas ações ilegais. Na verdade, fake news, notícias falsas sempre aconteceram, né, Roveroni? Sempre aconteceram. Desde que a história da humanidade começa, tem gente que espalha notícias falsas, mentiras, uns sobre os outros. É o que eu estava falando inicialmente, às vezes por inocência, por não saber pesquisar. Hoje em dia nós temos as condições de pesquisar, e aí um louvor às duas professoras que estão trazendo esse projeto importantíssimo para ajudar, né, na identificação, né, de notícias falsas, estão trazendo aqui para a nossa cidade de Gurupi. Mas Paulo, sim. Um adendo aí a essa questão do fake news, que é o tema do nosso debate hoje, manifestar relacionado à questão do poder público. Eu percebo, na sociedade, nós percebemos uma ausência, uma carência de políticas públicas de combate a essa prática. Não sei se os colegas concordam comigo, mas pouco o poder público, aí eu falo nas três esferas, né, municipal, estadual e nacional, pouco faz uma política de enfrentamento ao combate a essa situação do fake news, por exemplo, nas redes sociais, do combate nas mídias, né, de fazer uma propaganda em massa, uma conscientização. Eu vejo que há uma carência do poder público atuar de forma mais incisiva, né, mais definitiva, nesse sentido. Pelo contrário, às vezes a gente vê um ou outro, né, chefe de Estado, talvez fomentando essa prática. Questão. Quando lhes interessa, eles mesmos espalham, né? Isso é uma verdade. Né? E isso presta um desserviço, né, à sociedade. Bom, legalmente tem como evitar, digamos assim, não é evitar, mas legalmente tem como acionar as notícias falsas, né? Existem mecanismos dentro da legislação, né, professor Roveroni e professor Cabo Carlos, que obviamente, como você disse, pode gerar uma série de consequências. Agora, como evitar? Base é a educação mesmo. Paulo, até porque é bom lembrar que a internet é um fenômeno tão novo, mas tão novo, que nós não conseguimos entendê-la ainda. Seria arrogante nós, da academia, uma hora dessa do campeonato, falar: eu sei o que é cibercultura, eu sei o que é a sociedade da informação. Isso seria arrogante da nossa parte. O máximo que a gente consegue é interpretar a realidade olhando para o retrovisor, olhando pelo aquilo que a gente conhece. E muita gente, de maneira maliciosa, acabou se elegendo em cima de fake news. Né? Além disso, existe um choque com o direito fundamental de liberdade de expressão. Né? Então, a coisa não é tão simples assim. Mas como evitar? As professoras podiam nos ajudar nesse sentido. Como evitar as fake news? Né? Fala, Gabriela. Marina primeiro. Marina agora. Porque vocês foram falando, e eu lembrei aqui, né, que, na verdade, a desinformação, as fake news, elas tiveram um reforço muito grande com as eleições. Então, elas foram muito bem utilizadas não só aqui no Brasil, mas isso é um fenômeno mundial, né? Os políticos, enfim, souberam se utilizar muito bem dessa desinformação para poder se alavancar de alguma forma. Então, é algo que a gente começa a ver ali nas eleições, lá de 2016 nos Estados Unidos, né? Então, a palavra pós-verdade, a palavra fake news foram consideradas palavras do ano aí, de 2016, 2017, pelo dicionário Oxford, né?
Então, eram palavras que realmente eram fenômenos que realmente surgiram, não é que surgiram, mas tiveram uma força maior com as eleições aí mundiais. E aí perduram até agora, né? Principalmente com a pandemia. Mas o que é importante falar é que realmente é algo, né, que o professor Paulo falou muito bem da educação, e isso a gente sabe que é a longo prazo, né? Existem projetos que a gente pode fazer a curto prazo, mas existem projetos realmente de educar a população para a educação midiática. E a BNCC, por exemplo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017, né, a mais atual que a gente tem, ela prevê a educação midiática desde a educação básica. Então, esse ensino, né, de crítica da mídia, de você saber refletir sobre o que a mídia está falando, saber identificar o que é jornalismo, o que é publicidade, o que é opinião, o que é informação. Então, tudo isso está previsto na BNCC, mas que a gente sabe que é um caminho a longo prazo de formação aí, né, dos seres humanos aí do nosso país, no caso. Então, a primeira dica que eu dou, e a professora Gabriela pode complementar, porque ela faz parte do grupo de checagem de fatos, né, do coletivo Desminto, que é um grupo que surgiu aí na pandemia, justamente para conseguir lidar com essa avalanche de fake news que estava aparecendo. Uma das principais coisas que a gente tem que fazer é checar, né? É duvidar do que a gente recebe. Então, muitas vezes a gente recebe algo que vai ao encontro, ou seja, que é algo que a gente concorda, e aí a gente já pega aquilo como verdade, que a gente chama de viés da confirmação. Ou a gente recebe alguma informação que a gente não concorda, né? Alguma crença que a gente não concorda, não faz parte dos nossos valores, e a gente já vê aquilo como falso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente parar, respirar, né? Pensar assim, eita, peraí, será que isso aqui é verdade? Né? Então, não agir pela emoção, não sair compartilhando aí no calor da emoção, pensar um pouquinho, né, racionalmente, ir no Google, pesquisar, coloca lá na frente, remédio tal, boatos. Assim, só de você colocar boatos, você já encontra uma série de sites, jornalísticos ou não, que já checaram aquela informação. Então, ali você já consegue ter toda a explicação do porquê aquela informação é falsa, ou é verdadeira, ou está descontextualizada, ou é só uma brincadeira. Então, o primeiro passo é você pesquisar, né? Sair ali da bolha do WhatsApp, das suas redes sociais, e ir realmente em algum navegador e pesquisar aquilo para ver se é verdade. Gabriela? Eu acrescentaria ainda, professora Marina, antes de pesquisar, desconfiar, né? Acho que a gente tem que desconfiar sempre de tudo que a gente recebe, principalmente pelo WhatsApp. Para muita gente, chegou no WhatsApp é verdade, né? Não importa como esteja escrito. Então, se tem um erro de português, você já pode desconfiar. Se tem um link estranho, você já pode desconfiar. Depois você procure no Google, como a professora Marina falou, saiba se tem algum coletivo de checagem, alguma agência de checagem que já verificou essa informação. Então, assim, soluções mágicas, infelizmente, a gente não tem, né? Até porque corre o risco, como o professor Roveroni, José Carlos falou, né? De a gente entrar em discussões de censura, liberdade de expressão, que é uma linha muito tênue. Mas a gente pode se educar, como a professora Marina falou, trabalhar a educação midiática, e isso não é, apesar de parecer um nome complicado, não é algo inalcançável, né? Ontem a gente fez um curso sobre checagem de fatos, e eu falei muito sobre formar multiplicadores, né? A partir dali, as pessoas que têm essa consciência sobre como funciona uma desinformação, que aprenderam a desconfiar e deixar o sentimento de lado, né? Porque a gente ouve muito sobre o fenômeno da pós-verdade, o viés da confirmação, como disse a professora Marina. Se agrada o que eu penso, se corresponde com os meus sentimentos, então eu já vou compartilhar, não quero nem saber se é verdade. Isso é um movimento sentimental que atinge todo mundo já ou quase compartilhou uma desinformação ou já correu o risco de compartilhar. Então, a gente tem que se policiar primeiro. E quando a gente começa a fazer isso, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também se preocupam com isso. Então, quando eu comecei esse movimento, meu pai e minha mãe começaram a me mandar tudo que eles recebem e falar assim, filha, é verdade? Verifica, né? Então, é um movimento que a gente multiplica. Quando a gente começa a se comportar dessa maneira e a se preocupar, a gente multiplica com quem está ao nosso redor. E é muito sério e muito importante que a gente comece a se preocupar e falar sobre isso com quem a gente conhece.
Uma coisa interessante, né, Roveroni, também é porque tem notícias que, tipo assim, até pelo nosso senso comum, você já tem que desconfiar logo de cara. Inclusive, você selecionou algumas manchetes aqui que eu achei interessantíssimas, né? Roveroni, tá me ouvindo? Oi, são as mais famosas fake news, né, sobre que estão rolando sobre a Covid-19. E lembrando, as professoras falando, é um assunto que eu acho interessante, como eu disse lá, né, nós não conseguimos ainda dar um diagnóstico preciso sobre o fenômeno, porque ele é novo demais. Lembrando que lá no início do século XXI, nos primeiros 10 anos, existia uma visão muito otimista com relação a esse fato de todos poderem se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo. Nós acreditávamos que com tanta gente tendo contato com uma determinada informação, a tendência era justamente que a verdade ia aflorar. Mas, infelizmente, o que nós acabamos vendo foi que a emoção fala mais alto e que as pessoas gostam muito de compartilhar aquilo que elas acreditam, porque é aquela velha história, né? Se você acredita numa coisa, é claro que ela é verdade, né? A gente não se questiona. Então, assim, o desconfiar, né? Parece que essa sociedade do século XXI meio que faz a gente ter uma mineirice, aprender com os mineiros, né? A velha desconfiança mineira, né? Desconfiar de tudo ao mesmo tempo. Outro dado interessante é que mudou o público da internet. Nos primeiros 10 anos da internet, ou nos 10 anos não, porque a internet tem 70 anos, né? Uhum. Mas, digamos assim, os primeiros 10 anos do século XXI, o público da internet utilizava basicamente computador e era um público mais qualificado. Então, as análises eram feitas em cima do comportamento desses internautas, né? Depois, nos anos teen, né? No século de 2010 a 2020, mudou completamente o perfil do internauta, né? Com o smartphone, que popularizou totalmente a internet, e aí pessoas, vamos dizer assim, menos acostumadas com essas questões que a gente coloca aqui acadêmicas, de ter desconfiança de si mesmo, das próprias ideias, começaram a navegar e aí explodiu o mundo das fake news. Mas vamos para as mais famosas, né, professor? Quais são as mais famosas? A primeira delas, vacina contra a Covid-19 altera o DNA humano. E a segunda, eu já vou engatar com a segunda, né? Nessa última meia hora do nosso programa, nós vamos falar dessas fake news, né? Vacina contra a Covid-19 pode inserir um microchip no corpo do vacinado. Isso é verdade, né? É evidente que não é. Mas é evidente para quem? Eu sei lá, para mim pode ser, para ti também, mas para as pessoas do povo, para os mais, né, comuns, vamos imaginar assim, será que é tão evidente assim? Essa é a grande questão, né? E eu acho que uma questão, colegas, a quem serve essas fake news, né? Está a serviço de quem? Essa desinformação, né, no combate contra aí uma vacina, por exemplo. Uhum. Com certeza, isso não brota do nada. Há alguma intenção, alguma questão por trás de tudo isso, dessa propagação. Não sei se seja para ganhar alguns cliques, né, algumas visualizações na mensagem, milhões, né? Ou para ganhar dinheiro mesmo, porque tem uma indústria tem uma indústria que não para por trás de tudo, né, professores? É uma indústria do mal, né, eu diria, né? Eu estava recordando aqui, até fazendo uma analogia a essa questão da fake news, agora, no tempo de pandemia, penso, né, dá para a gente fazer aqui essa analogia, de que a fake news, que é a questão das informações falsas, se a gente trazer isso para o mundo eleitoral, político, talvez agora, com o advento das redes sociais ter ganhado proporções, apenas escancarou, mas a fake news no meio político, eleitoral, já existe desde quando o mundo começou a ser mundo, né? Quantas eleições foram decididas
por falsas, né, verdades postas na sociedade ou por mentiras, na realidade. Uhum. Só que era feita, às vezes, por aqueles panfletos. Quem nunca acordou e debaixo da sua porta tinha um panfletozinho, uma bomba, detonando o candidato A ou o candidato B. Isso é fake news, muitas das vezes. Muitas daquelas informações não era verdade. Então, dentro desse mundo político, fake news já existe há muitos anos. Apenas escancarou agora com as redes sociais. Tem mais duas aqui que o Roveroni selecionou. Termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais. Máscaras oferecem riscos à saúde. É aquela história, né, Marina? Na verdade, eu continuo achando que nem tudo é inocente, que nem tudo é com o objetivo de brincar. Tem sempre alguém por trás levando algum tipo de vantagem quando se espalham notícias falsas, professora. Então, Paulo, existe essa indústria de fake news que você falou, né? Nas eleições norte-americanas foram comprovados, fizeram até documentários aí sobre alguns jovens russos que estavam produzindo fake news ali, e recebendo, realmente tem uma indústria para isso e que ganha dinheiro, mas também é muito utilizado, como vocês bem falaram aí, para fins eleitorais, né? Fins políticos. Obter vantagens. Para obter vantagens. Tem também uma questão de que essa pandemia mostrou que as pessoas e a ciência estavam muito longe, né? Assim, a academia, a ciência, os pesquisadores... Distanciados, não é? Distanciados. Então, a gente está vendo, na verdade, uma aproximação da ciência em querer agora, né, falar de forma didática e se aproximar da população. Diversos perfis, né, essas fake news aqui mesmo que vocês acabaram de trazer. No Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente já tem diversos perfis de pesquisadores e cientistas desmentindo e explicando, né, de forma didática para as pessoas do porquê elas são mentira, do porquê que elas estão equivocadas. Então, a gente vê, ao mesmo tempo que tem essa disseminação das fake news, que a gente não tem controle, porque muitas vezes é pelo WhatsApp, né? Você recebeu de um amigo, de um vizinho, e as pessoas acabam acreditando justamente porque receberam de pessoas conhecidas. Então, se eu recebi de um vizinho e eu acredito nele, então é verdade, né? O que o vizinho me mandou é verdade. Sim, Marina, pode seguir. E aí, só para terminar, mas está tendo esse movimento também da ciência, dos pesquisadores se aproximarem das pessoas por meio dos canais, né, de comunicação aí da internet para explicar isso. Né? Então, tem os canais aí, Olá Ciência, tem vários profissionais mesmo, médicos e pesquisadores que estão cedendo o seu Instagram para esclarecer a população, né, sobre isso. Então, a gente está vendo esse movimento aí da ciência se aproximando das pessoas, da população. A professora está abordando algo interessante, Roveroni, porque no fundo, também não dá para jogar a responsabilidade para as pessoas que, na sua inocência ou ignorância, não têm outra forma de saber se aquilo é verdadeiro ou não, e elas preferem, como disse a Marina, de repente acreditar em quem elas confiam que está mais próximo, que está no dia a dia próximo deles. Os cientistas, os pesquisadores, muitas vezes criam uma bolha para si e agora ficou muito bem claro isso na época de pandemia, acaba distanciando completamente do conhecimento popular, das pessoas comuns, não é? Não, e a ciência precisa se aproximar do povo porque as teorias da conspiração estão entranhadas dentro da sociedade. Sim. A questão lá da vacina, ficaram famosos vários vídeos de de senhoras aplicando a vacina em idosos lá no início, que colocava a agulha na pessoa e depois esguichava do lado de fora. A única explicação racional para isso é alguma fé numa teoria da conspiração, num demônio, sabe, numa meia dúzia de pessoas que dominam a vida, alguma coisa muito louca que faz a pessoa acreditar nisso e a praticar uma coisa horrorosa como aquelas senhoras que foram flagradas fingindo que estava aplicando a vacina e jogando fora, né? Porque, assim, fingir que está aplicando a vacina para guardar a dose, para vender no câmbio negro, que deve estar acontecendo, até o direito penal explica. E dá para entender até, né? Dá para entender. Onde houver o ser humano, haverá o crime. Mas a pessoa esguichar do lado de fora, assim, jogar a dose fora, só acreditando em teorias da conspiração, né? Nesse sentido, de que nem a coisa do termômetro na testa, coisas nesse sentido, né? Ou máscara oferecendo riscos. Teve aí essa semana
uma pessoa apareceu na internet falando que o prefeito lá de Bruno Covas, lá de São Paulo, morreu de câncer porque usava máscara e a célula precisa respirar. As pessoas não entendem nada de biologia, né? Uhum. Outra teoria da conspiração, que é a quinta fake news, é que o vírus foi criado em laboratório, que se trata de uma guerra da China para ver a conquista comunista do mundo através do capitalismo. Isso é muito idiota. A pessoa, para entender, para acreditar que o George Soros, que é o maior capitalista do mundo, está usando o comunismo para destruir o próprio capitalismo, tem, sabe, ou muito ingênua, ou mal intencionada, ou tem problema mental, né? Perfeito. Muito bem. Bom, a questão medicação é uma das coisas mais, inclusive hoje tem uma audiência muito forte no Senado, na tal da CPI da Covid, a questão de medicação, a gente se debateu durante o ano de 2020 muito fortemente, e aí entra nessa panela um monte de situações, né? O interesse político, a eleição que tem daqui a pouquinho, os políticos não param nunca, né? As forças continuam se digladiando o tempo todo, e aí diante de tudo isso, enfrentar uma pandemia como a nossa realmente não foi fácil, não está sendo fácil, né? A questão da medicação, cloroquina, né? Sobre a eficácia desses medicamentos, ora aparece pela própria ciência, alguém da ciência dizendo que serve, dali a pouco a própria ciência diz que não serve, e a população fica nesse meio, sem saber exatamente em quem acreditar. Quer dizer, nós estamos num mato sem cachorro, professora Gabriela, em determinados momentos é isso que dá a impressão, todos nós. A gente fala muito no Desmito, Paulo, que o nosso trabalho, às vezes, é enxugar gelo. A gente tem vários ditos populares para falar que a gente, às vezes, tem que discutir o que, para a gente, muitas vezes é óbvio, mas para os outros não é. Então, a gente precisa entender, como a professora Marina falou, como é importante o trabalho da ciência e como é importante aproximar a ciência da sociedade cada vez mais. A gente entender que a ciência é um processo. E no caso da cloroquina mesmo, que foi o remédio que eu citei lá no início, quando surgiu essa ideia de que seria uma cura milagrosa ou preventiva, ela começou a faltar na farmácia para a real serventia dela, para quem realmente precisava para outros tratamentos. Então, isso é muito grave, né? E a gente precisa entender que a ciência é um processo, né? Então, ela vai descobrindo novas coisas, ela vai testando. Se a metodologia de determinado estudo ela não for feita corretamente, ela pode chegar a um caminho errado e depois reconhecer que há um caminho melhor, e assim a gente vai desenvolvendo a ciência. Ainda assim, sabendo que ela não é absoluta, ela é confiável sim, e a gente precisa confiar nela porque ela é a única esperança que a gente tem de sair disso, né? Então, a quem interessa espalhar essas desinformações sobre vacina, que vacinar faz mal de alguma forma? Porque a única esperança que a gente tem de sair dessa pandemia de alguma forma é vacinando todo mundo que puder ser vacinado. Então, a gente precisa muito falar sobre a importância da vacina, por mais óbvio que pareça para nós. A gente precisa começar a fazer esse trabalho de enxugar gelo, sim, porque é esse trabalho. Às vezes a gente sente que é isso, que a gente está cansando de falar isso, de falar a mesma coisa, mas precisa ser falado, a gente precisa questionar, a gente precisa educar as pessoas para pensarem sobre isso e pararem de ficar teorizando questões de outro planeta, né? Que não fazem sentido para a realidade que a gente precisa viver, para as soluções que a gente precisa alcançar. Muito bem, olha, nós precisamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural, 3 minutinhos, a gente volta já para encerrar o nosso programa, nesse bate-papo gostoso aqui, com a participação da professora Marina Bittar, professora Gabriela Mello, do Zé Carlos Ribeiro e do professor Antônio Roveroni. Já a gente volta. Legal, estamos de volta com o nosso programa especial, sempre às quartas-feiras, com o projeto Hora Cidadã. Estamos com o professor Antônio Roveroni, com o professor Zé Carlos Ribeiro, Cabo Carlos, com as professoras de comunicação social Marina Bittar e Gabriela Mello, que debatem conosco hoje sobre fake news, o que é fake news, o rombo que causam as fake news, especialmente não dá 2 anos ainda, mas enfim, quase 2 anos de enfrentamento à Covid-19. Roveroni, tem mais algumas coisas que você listou aqui que foram noticiadas como fake news, outras não são fake news, e a gente já fica até na dúvida se é verdade ou não. Por favor, Roveroni. Pois é, professor, nós vamos ter que passar rápido aí para o nosso ouvinte.
até porque o nosso tempo está terminando, mas basicamente o seguinte, ó, caixões vazios em valas comuns. Isso é fake news, aquele negócio, não, é mentira, não está morrendo tanta gente. Existe um medicamento específico para o tratamento da Covid? Não, não existe tratamento exclusivo. O consumo de álcool protege a Covid-19? Os bêbados até gostariam, né? Saiu uma notícia aí que uma taça de vinho toda noite. Não é verdade. Animais de estimação podem transmitir a Covid aos humanos? Não, não transmitem, tá? A Covid-19 só é letal para idosos? Não, também foi uma fake news lá do ano passado, agora essa segunda cepa aí, essa segunda onda já mostrou que todo mundo corre o risco, né? Só pessoas sintomáticas transmitem, também outra fake news, só quem sente febre, tosse, blá, blá, blá. Não, tem gente que contrai o vírus, não sente nada e transmite. Quem pegou a Covid já está imunizado, a tal imunização de rebanho, outra mentira deslavada. Muitos casos já demonstraram que pessoas são reinfectadas. É só vacina mesmo, né? E o que não é fake news, passando rapidamente aí para o nosso amigo ouvinte, até bebês podem ser infectados pela Covid-19, isso não é fake news, até bebês podem ser infectados. Então, muito cuidado com o seu bebê, muito cuidado com a sua criança, tá bom? Todas as vacinas contra a Covid-19 são seguras, isso também não é fake news. Todas elas, é evidente que são aprovadas pelos órgãos de controle estatais, né? Elas são seguras, pode tomar sem medo, ninguém vai virar borboleta, não. Não existem medicações para tratamento da Covid-19 em sua fase inicial. Não, não existem. Isso também não é fake news. Tá? Não existe, a medicina ainda não conseguiu um remédio que você toma, tá bom? A água da piscina ou do mar não transmite o vírus da Covid-19? Não, a água de piscina e de mar não transmite, mas tem que tomar muito cuidado, meu amigo, se você se aproxima de alguém, o fato de você estar no mar, no rio ou na piscina, você fala assim, não, aqui não transmite, então vamos fazer uma roda aqui, vamos nos aglomerar, entendeu? Vamos pular no meio do povo, vamos fazer macaquice. Não, não faz isso, porque você tem que tomar cuidado, porque quando você fala, você joga perdigoto na cara do seu amigo e lá vai o vírus, né? A pessoa pode transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas? Sim, é o caso do assintomático, mesmo sem sintoma, por isso que é risco, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que manter o distanciamento. Por quê? Porque mesmo sem sintomas, a pessoa não sabe que está com a Covid, mas está transmitindo. Finalmente, os calçados podem espalhar os vírus? Podem sim. Tá bom? Os calçados, principalmente, é um costume que algumas pessoas têm de cuspir na rua, né? Vai cuspindo na rua, aí alguém passa, pisa, e aí vai carregando o vírus, entra em casa e dá uma bobeira, esse sapato vai para algum lugar e, de repente, a pessoa está contraindo o vírus, tá bom? Então, fica aí o que é fake news, o que não é fake news, o assunto é bastante longo, mas... é o que nós podemos apresentar por agora. Mas podemos voltar em outros programas ainda nessa edição, nessa 10ª edição da Hora Cidadã, reforçando sobre as fake news. Na verdade, a lista é grande, né, professora Roveroni, professoras Marina e professora Gabriela, mas, enfim, é um trabalho de formiguinha. A Gabriela até usou um termo, fica aí enxugando gelo, ou seja, tem que fazer um trabalho, e, na verdade, não é um trabalho apenas exclusivo desse coletivo que vocês criaram, me parece que a responsabilidade é de todos nós mesmos, né, buscar informação, conversar com as pessoas que, de repente, estão sendo ludibriadas com relação às notícias falsas, e aí cada um vai elaborando a sua estratégia para ir ajudando nesse processo, né? Marina, muito obrigado para a sua fala final, Marina Bittar. Eu que agradeço. Eu queria só deixar um alerta aqui para os ouvintes, né? Realmente, essa responsabilidade é de todo mundo, né? Nós, como cidadãos aí do mundo, do nosso país, temos a responsabilidade de produzir conteúdos com responsabilidade, temos também a responsabilidade de não compartilhar qualquer coisa, né? Então, o que você vai publicar na internet, o que você vai compartilhar, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas, inclusive, já perderam a vida por causa de boatos, né? Por causa de informações falsas que foram repassadas. Se eu não me engano, em São Paulo, nós tivemos um caso de uma mulher que foi linchada por causa de um boato. Na pandemia, já temos casos em outros países,
não sei se aqui no Brasil, mas em outros países, de pessoas que tomaram quiboa, que tomaram álcool mesmo 70, porque pensavam, né, receberam informações de que isso mataria o vírus e acabaram falecendo. Então, assim, vamos ser responsáveis pelo que a gente publica, pelo que a gente compartilha, né, entre as pessoas que a gente gosta, porque às vezes a gente está compartilhando aquilo e a nossa avó, nosso avô, nosso pai, nossa mãe está acreditando no que a gente está compartilhando, né? Porque a gente é alguma pessoa confiável. Então, vamos ter a responsabilidade. A gente não pode ficar esperando só projetos, né, de educação midiática ou que o governo faça alguma coisa. A gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né, nesse mundo que a gente vive. Obrigado. Gabriela, parabéns pelo projeto. Vocês duas estão dando uma contribuição muito grande para os jovens estudantes do jornalismo e também agora com a intenção de levar nesse segundo semestre para os adolescentes, ou pelo menos de uma escola, levar esse projeto, né, que acaba sendo muito importante nessa luta eterna contra as notícias falsas. Nós é que agradecemos, viu, Paulo? E nós também estamos, junto com esse projeto de oficinas, a gente tem a agência de checagem formada pelos alunos. Então, se vocês têm alguma informação duvidosa e querem que a gente cheque, pode mandar que a gente vai pôr os alunos para trabalhar também, tá bom? Estamos à disposição para contribuir sempre. Muito obrigada. Manda para onde? Para quem está nos ouvindo agora? Pode mandar para o Instagram do curso de jornalismo, jornalismo.nirg. Jornalismo.nirg, Instagram, todo mundo tem, é fácil, então, de encontrar esse pessoal que está nesse trabalho. Cabo Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua contribuição, vamos falar muito ainda no decorrer desse nosso ano de 2021 com a sua contribuição. Obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado a todos, né, a nosso amigo Rovera e todas as professoras. Eu quero só deixar uma fala final aqui, puxando a questão da responsabilidade. Os colegas falaram da responsabilidade de cada um cidadão, né, que é importante, e eu quero chamar a atenção para uma questão. Nós vivemos numa sociedade, né, não só de agora, mas sempre, em que os exemplos, eles acabam sendo a mola propulsora, né, ou algo que impulsiona o comportamento humano. Se a sociedade está cheia de ídolos e autoridades que praticam exemplos contrários à prevenção, ao combate ao coronavírus, naturalmente a responsabilidade, o cidadão simples, comum, ele vê aquele exemplo, né, que foi feito por essas autoridades, por esses ídolos, e eles vão cometer aqueles atos, né, conforme aquele comportamento que aquele cidadão está praticando. Então, acho que essa responsabilidade das autoridades, dos ídolos, dos artistas de televisão, de rádio, né, cantores, enfim, os famosos que temos por aí, também têm sido irresponsáveis e impactados negativamente no combate ao coronavírus e são responsáveis pela morte de tantas pessoas nesse país, nesse mundo afora. É isso aí, Cabo Carlos. Roveras, obrigado, querido. Mais uma vez, mais um programa, mais uma meta cumprida. Mais um programa gravado, professor. Já tem bastante programa Hora Cidadã. Os arquivos dos cursos, os cursos originários, curso de Direito, Jornalismo, Letras e Ciência da Computação. Tem mais como se diz, um exemplar para colocar na coleção. Agradecer muito a professora Gabriela Mello. Pedagogia, hein, professor, agora? Pedagogia e Direito. Sim. Não, que eu disse os originários, né? Porque todos os cursos da universidade participam da Hora Cidadã e eu sempre que posso agradeço muito a participação dos professores. Os acadêmicos participam porque ganham ponto, ganham certificado, mas também ficamos gratos a todos os acadêmicos, aos membros externos. E, mais uma vez, a sensação de dever cumprido agora, e eu acredito que nós devemos voltar com esse tema fake news ainda esse ano, viu, professor? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Bom dia para você.